Nós aqui de volta com Falando Nisso, segunda-feira, dia de saúde, falando sobre o soninho, sobre o problema de insônia do seu filho, da sua filha, doutora Elitânia, que é pediatra aqui nos orientando e acabando com alguns mitos, hein? Então tem que ter regrinha para dormir, nada de encher a criança de atividade, ela vai ficar cansada à noite e dorme, pelo contrário, ela fica mais agitada e aí pode ter problema de insônia mesmo. Agora, o sono, a falta do sono pode atrapalhar no crescimento, no aprendizado da criança? A gente vai saber daqui a pouquinho, porque antes eu tenho aquele toque. Falando nisso, a Marabras estão sorteando agora em abril móveis para o seu quarto. Que é para você, gente, abril está terminando, hein? Para participar é muito fácil, você vai ligar 9711-1313, digita a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responda o seguinte: qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa? A resposta mais criativa vai levar uma cama e um guarda-roupa da Marabras. A gente está torcendo para você. Participe e boa sorte. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. E o Luquinha que estava conversando aqui no intervalo sobre as perguntas, né, para a doutora? São várias, eu estou aproveitando, eu sei que às vezes não dá tempo de colocar todas aqui no ar. Então já aproveito o intervalo para conversar com a doutora. A Ana Paula Costa quer saber se a criança que dorme pouco tem dificuldade para ganhar peso. Eu já vou emendar a pergunta, como que pode afetar nessa questão para a criança, do peso? Aumenta, diminui? Então, a falta de sono, gente, é ruim para qualquer faixa etária. Mas para a criança, ela é extremamente grave, porque a gente não pode esquecer que a criança está em desenvolvimento. O sono é fundamental para o desenvolvimento cerebral da criança. Então, durante o sono, a gente tem dois tipos de sono. Um sono que a gente sonha e o que a gente não sonha, que é aquele sono restaurador. O sono que a gente não sonha, ele é responsável, durante esse sono, a gente tem a produção do hormônio de crescimento. Então, se a criança não dorme a quantidade de horas que ela precisa, ou se o sono é muito ruim, porque ela dorme de boca aberta, porque ela ronca, porque ela tem parada respiratória durante o sono, ela não vai ter um sono de qualidade, então ela não vai ter um crescimento adequado. Se ela não sonha, o sono que sonha, ela não tem a quantidade ideal, ela não consegue fixar a memória. Então, ela aprende na escola. É como se fosse o computador, passa pelo computador, mas na hora de registrar, ela não consegue registrar. Então, a gente sabe que toda criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, a primeira coisa a se investigar é como essa criança está dormindo. Olha. Isso é uma indicação da Academia Americana de Pediatria para todas as crianças com dificuldade de aprendizagem e com diagnóstico de hiperatividade. Ou seja, então nem sempre é o tal do déficit de atenção. Exatamente. É o sono. Então, a gente sabe que hoje em dia existe um diagnóstico muito fácil de déficit de atenção e transtorno de hiperatividade. Sim, e não é sempre E muitas crianças com esse diagnóstico têm, na realidade, um distúrbio de sono. Ou um distúrbio respiratório, ronca, tem parada respiratória durante a noite, ou não tem a quantidade de sono adequado por uma insônia comportamental, quer dizer isso, ela não é habituada a dormir direito, e com isso ela vai ter um reflexo na escola, vai ser uma criança agitada. Aí o professor ele consegue perceber isso, que é um déficit de atenção, e tem que questionar sobre o sono com os pais. Ok, então nem sempre é só o déficit de atenção ou a hiperatividade. Muitas vezes é o sono. Olha que coisa simples para a gente tentar resolver. Vamos lá que tem uma participação ao vivo, Luquinha. Boa tarde. Boa tarde, Sol. Tudo bom? Tudo, minha linda. E você? Tudo bem, graças a Deus. Você já até sabe quem está falando, né? É a Carmen. Isso. Diga. Então, ô, Sol, eu tenho uma neta, ela está com 1 ano e 7 meses. Ela dorme 1 hora só por dia e vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para que ela entre no horário certo para dormir. Televisão fica ligada? Não. Rádio? Não, não fica nada ligado. Bom, vamos ver. A cara da doutora não está acreditando muito, não. Carmen, assim, a principal causa da criança não estar dormindo bem são os adultos. A gente acaba tendo que incomodar os adultos, porque a criança, naturalmente, ela dorme. Então, a maior causa de insônia na criança é uma insônia comportamental. Então, ela pode ser dois tipos. Ou a criança não acostumou a dormir sozinha, ou a criança não tem, a que a gente chama ela barganha na hora de dormir. Sua netinha com 1 ano e 7 meses, provavelmente, ela ainda não desenvolveu esses mecanismos de barganha.
Ah, quero mais uma historinha, quero mais um copo de leite. Então, realmente é uma criança que ela precisa ser condicionada a dormir. E ela precisa do soninho da tarde ainda. Mas a criança ela precisa ser colocada para dormir, tanto à tarde, num ambiente tranquilo, quanto à noite. Acaba sendo repetitivo, Carmen, mas é assim, essa que a gente chama de higiene do sono, é o mais importante na educação da criança. É o banhinho, escovar o dente. É a rotina e desligar, assim, parar de estimular a criança. Às vezes os pais chegam do trabalho e estão com saudade da criança. Eu não fiquei o dia todo, agora eu vou brincar com ela às 7h30 da noite. Aí vai brincar de bola, vai brincar de correr. E isso vai deixar a criança estimulada. Então pode colocar um joguinho, ficar sentadinho com ela, dar essa atenção. E que eu falo, dedique o final de semana para os seus filhos, para ir para os parques, brincar, correr com ele. Então, essa prioridade de brincar tem que ser durante o dia, de atividades estimulantes. Não à noite, né? Não à noite. Mata a saudade um pouquinho, depois entra na regrinha aí para poder dormir, senão dança, viu, Luquinha? Pessoal, tanta gente mandando beijo para você aqui no Face. Beijo para todo mundo também. O pessoal falou que você está muito linda hoje, tá todo mundo Obrigada. comentando aqui. Olha só, você tem ainda tempo de concorrer a essa bicicleta infantil para o seu filho ou sua filha da Condor Bike. É muito fácil, corre no Face, é só curtir a nossa página e também compartilhar o post. No próximo bloco a gente volta com esse sorteio e também com as curiosidades do dia.